Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Williams e nesse vídeo eu vou mostrar o processo completo da vetorização desse desenho aqui, ó, desde o esboço no papel, depois a vetorização e a parte de cor e efeito no Corel. Mas acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem. Como vocês podem ver, eu inicio fazendo o esboço do desenho aí no papel, né? Comecei aí com uma bolinha e com base nessa bolinha eu fui desenhando ali o rosto, né? A face do cachorro. Depois eu vou adicionar a orelha dele ali, mas está no processo de esboço mesmo, não tem tanta ordem, tá? E eu vou fazendo um traço bem simples, que é só para pegar a ideia da proporção do desenho. Vocês podem ver que eu vou utilizando ali retas e algumas elipses como base da estrutura, né, do meu desenho. Aí nesse desenho eu quase não utilizei borracha para fazer. Ó, ali eu tinha errado a posição daquela bolinha da parte de trás, eu só redesenhei ela por cima e fui dando continuidade no esboço. Aí para você fazer esse desenho aí, ele é para vetor, né, ele é um pouquinho diferente porque ele está numa posição meio tridimensional, né? Ele está numa certa perspectiva, é um pouco mais difícil de desenhar, de fazer o esboço, e também em certos casos de vetorizar, porque tem a aplicação de sombra depois. Para você que está começando, eu aconselho você fazer um desenho que ele fique bem de lado mesmo, para você pegar apenas a parte de vetorização e depois a parte de cor mesmo, né? Que é mais simples, e depois parte para esses desenhos com perspectiva. Aí depois a imagem está um pouco borrada aí no fundo, pessoal, mas é só logo agora no início. A câmera não tinha focado muito bem, mas depois ele foca melhor. Podem ver que por enquanto eu não utilizei a borracha ainda. Aonde eu estou errando, eu só vou repassando a linha onde eu quero. Depois eu passo a borracha. Então, aí esse é o desenho. Depois de terminar de desenhar, eu apliquei alguns efeitos aí para ter uma noção do sombreamento. Agora eu vou para o Corel, crio um novo projeto aí, né, padrão RGB, e defino as dimensões. Logo depois eu importo esse desenho, né, como eu já tinha desenhado, eu só vou importar ele para o Corel para usar ele como referência. Então eu vou colocar ele com uma imagem de fundo aí para eu começar a vetorização, né? No processo de vetorização, eu utilizo a ferramenta Bezier e vou adicionando os pontos né, do desenho, e depois eu uso a ferramenta Forma. E utilizando a ferramenta Forma, eu utilizo essas setinhas que ficam perto dos pontos, né, dos nós, e vou tentando ajustar. Em algumas vezes a quantidade de nós inicial não dá para deixar o desenho interessante, aí você precisa adicionar outros nós. É só dar 2 cliques em cima que ele adiciona um nó. Você pode movimentar os nós e utilizar as setas para ajustar a curvatura, né? Então aí, ó, botão direito, converter em curva, aí eu só movimento um pouquinho, botão direito, converter em curvas, e eu vou ajustando a curvatura. Só mudei a cor aí para ficar mais fácil de visualizar, né, onde eu estou trabalhando, ó, utilizando essas setinhas que aparecem para ajustar a curvatura. Simplesmente assim. Então faço um polígono inicial com a Bezier. Então olha, a parte eu vou fazer a outra, ó, desenhar o focinho. Então eu adiciono os pontos usando a ferramenta Bezier, pego a ferramenta Forma e ajusto a curvatura, que é botão direito em curva e só ajustar a curvatura, clicando e arrastando. Mesma coisa ali para daqui a pouco eu vou fazer a orelha. Vai ser da mesma forma, vai pegar a ferramenta Bezier
e vou adicionando os pontos, mais ou menos onde eu acho que vai precisar de um ponto. Feito isso, eu ajusto a curvatura com a ferramenta Forma. Então, essas duas ferramentas no Corel, elas são muito importantes. Elas equivalem lá para quem trabalha com o Illustrator, né? A ferramenta caneta que a gente usa para adicionar os pontos, fazer esse polígono inicial, e depois a gente usa algumas opções da própria caneta, né, para ajustar a curvatura. Aqui no Corel são duas ferramentas separadas, uma para adicionar os pontos e a outra para manipular os pontos. A Bezier a gente adiciona esses pontos, e com a ferramenta Forma nós vamos ir ajustando esses pontos. Vocês podem visualizar aí que eu estou fazendo a mesma coisa para o corpo do cachorro. Converto em curva e utilizo as setas. Se eu clicar em cima da linha e arrastar também, ele já movimenta a curva, tá, pessoal? Então, é um procedimento muito simples. Aí tem a questão do tempo, né? O tempo que você vai demorar para fazer isso aí depende da sua agilidade e depende também da complexidade do desenho, né? Como esse cachorro, o contorno dele é muito simples, eu fiz bem rapidamente. Tem desenho que quando o contorno é muito complexo ou quando tem muita sobreposição de objetos, fica mais complexo. Esse desenho aí tem pouca sobreposição de objetos. Vocês estão vendo que algumas partes do desenho, como ele está meio tridimensional, eu fiz separado, fiz duas partes. Por exemplo, o corpo é uma parte e cada uma das patas, a pata lá de trás e essa pata mais da frente, foi feito num vetor separado, tá? Isso é importante para depois na parte de colorir. Você vai precisar de uma sobreposição de contorno, aí é interessante você fazer assim, em partes separadas. Então aí só estou finalizando o desenho, essa parte da cauda do cachorro. Utilizei primeiro, daquela forma que eu falei, a ferramenta Bezier, e eu vou ajustando as curvas com a ferramenta Forma. Então, pessoal, futuramente eu pretendo lançar um curso de Corel, tá? Tá em processo de produção. Vou lançar primeiro um curso básico, introdutório, para você saber utilizar as ferramentas. Nós iremos trabalhar com todas as ferramentas que você está vendo nesse vídeo. Nós iremos aprender nesse curso introdutório, tá? Esse curso básico, né? Mas que é onde a gente vai conhecer todas as ferramentas e alguns exemplos de utilização. Depois que eu terminei a criação de todas as linhas, né, a parte inicial, que são os vetores, eu vou para a parte de colorir. Eu seleciono a parte que eu quero colorir e escolho a cor ali do lado na paleta. Mas em certos casos, como é aí na orelha, o vetor não está completo, não está fechado, eu não consigo aplicar a cor. Aí eu vou ter que fechar o vetor. Só que se eu fechasse o vetor, eu iria criar uma linha ali sobrepondo, ia ficar meio estranho. Então o que eu fiz? Para a cor, eu criei uma cópia daquele desenho, fechei o desenho e vou tirar o contorno. Então eu copiei aquele desenho, fechei ele e apliquei uma cor. Aí eu vou ter dois desenhos. Vocês vão ver aí que eu vou jogar essa parte colorida para trás do contorno. Quando eu fizer isso, vai ter a parte colorida atrás do contorno e o contorno vai ficar sobrepondo, só que o contorno não está fechado, certo? Aí eu continuo a parte de coloração. Alguns elementos eu vou deixando uma cor básica só para eu não me perder. Olha, aí nessa pata aí da frente eu fiz o mesmo processo. Eu vou duplicar a pata e utilizar uma para contorno e uma para coloração. Porque se eu usasse a mesma para contorno e para coloração, essa parte de cima da pata teria que ficar fechada. Eu não quero que essa parte fique fechada. Então, depois eu só vou tirar o contorno dali. Aí vai ficar só uma parte com contorno e a parte completa que está colorida vai ficar sem o contorno.
Aí eu tinha desenhado a cabeça separada do corpo. Eu resolvi juntar as duas, basta selecionar as duas e usar a ferramenta soldar ali, ó. No caso, às vezes ele muda a ordem dos desenhos, eu só vou jogar a parte dos elementos ali para frente, usando o trazer para frente da página. E a parte de vetorização está basicamente pronta. Agora eu vou partir apenas para alguns elementos de sombra e efeitos de cor. Então ali para desenhar a sombra, eu gosto de utilizar essa ferramenta ali, ó, preenchimento inteligente. Ele pega a área, ele cria um desenho numa área delimitada ali, ó, certo? Então, aí depois eu vou só usar a ferramenta forma para ajustar ali a curvatura, para não ficar muito estranho. E depois disso eu coloco uma cor. Ele sempre coloca essa cor cinza, tá? Eu pego a cor do desenho e depois aplico uma tonalidade mais escura, tá? Para isso eu aperto Shift F11, essa telinha aí de manipulação de cores. Aplico uma cor mais escura. Aí já tem uma sombra ali. Mas é claro que eu tenho que tirar o contorno, né? A mesma coisa aí para essa outra área de sombra. Eu vou criar um polígono usando a Bezier. E depois uso o preenchimento inteligente para pegar só aquela parte que eu quero ali, ó, que é a parte delimitada. Aí eu apago o excedente, né, e tiro o contorno e aplico a coloração ali naquela região de sombra. É claro que aí eu vou ajustar um pouco as curvas, né. Tirar o contorno e vai virar uma região de sombra. Mais pra frente eu vou ajustar um pouco mais essa região de sombra aí, vou aplicar uma transparência para mesclar melhor o desenho, né? Aí vocês vão ver, eu aplico uma transparência, ele cria uma zona de mesclagem ali, ó. Senão a sombra fica muito dura. Para esse desenho, às vezes é interessante fazer essa sombra dura, tem muitos estilos de desenho que usam. Anime, por exemplo, usa bastante essa sombra mais dura, mas para esse desenho eu quis usar uma sombra mais suave, aí eu usei a ferramenta transparência ali. Para dar uma ideia de volume, eu vou adicionar uma sombra ali na orelha também, ó. Vou copiar e colar a orelha e aplicar uma coloração mais escura. E vou enviar essa coloração para trás do vetor da orelha, né? Ele vai criar uma noção de que a orelha não está grudada no cachorro. Aí só ajusto ali alguns detalhes, depois vou aplicar a transparência também. E já vai dando uma noção tridimensional melhor, né? Já dá para imaginar que a orelha ali do cachorro não está grudada, ela está um pouco distanciada do corpo. Às vezes quando eu tinha aplicado a transparência e não tinha gostado do resultado, eu estava tentando aplicar alguns ajustes. Bom, apliquei a sombra, agora eu vou tentar aplicar uma luz, tá? Tipo um reflexozinho ali em cada canto. Na parte mais clara da imagem eu aplico ali uma luz, né? Que é simplesmente uma versão mais clara da cor. Eu uso a mesma ferramenta ali para poder já pegar o desenho pronto, que é o desenho inteligente, né? Preenchimento inteligente ali. Aí eu simplesmente ajusto ali para dar uma diminuída e arrasto mais para o centro para criar uma ideia de brilho. Então ele cria uma noção tridimensional bem mais interessante. Eu faço a mesma coisa para as outras partes do corpo. Ó, eu crio uma região completa, ajusto a parte que eu quero. E a parte de fora, para pegar a mesma linha, se eu fosse tentar redesenhar aquela linha ali de cima, ia dar muito trabalho. Então o que eu faço? Eu uso a ferramenta preenchimento inteligente, que ele já pega só aquela parte que eu quero. Às vezes a gente pode usar também, em vez da ferramenta inteligente, a gente pode usar as ferramentas de mesclagem lá em cima, né? As operações booleanas, que dá para cortar, dá para criar interseção e vários outros efeitos.
Agora estou aplicando esses efeitos de iluminação para dar uma noção melhor para o desenho. Bom, eu criei aí, usando as ferramentas de soldar, eu criei um limite, que é um contorno em torno de todo o desenho, para criar uma ideia de sombreamento, criar uma sombra para esse cachorro, para ele parecer, para dar uma noção mais tridimensional. No final acabou que ela ficou esfumaçada demais, mas eu não quis alterar, eu deixei como ficou mesmo. Para aplicar o esfumaçado, eu usei a opção de converter em bitmap, porque o bitmap ele permite a gente aplicar um efeito lá. Então usei a ferramenta o menu bitmap, converti e depois eu usei um desfoque ali para deixar a sombra mais desfocada. Só que acabou que ficou desfocado demais no final. Até que ficou legal o resultado. Era para ter ficado como está aí, só que acabou que eu apliquei de novo e não ficou legal. Não, aí tava legal já, mas eu acabei aplicando novamente o desfoque e o resultado ficou muito suave, né? Vocês vão ver que ele vai ficar suave demais, não vai ficar muito legal. Aí ficou esfumaçado demais, pareceu que o cachorro tava voando. Mas aí é só um detalhe, já, né? Uma ideia para vocês verem que a gente não pode esfumaçar muito. Eu apliquei uma transparência também ali. Depois dessa parte, eu basicamente finalizei algumas etapas do desenho, a parte do olho, adicionei a língua no cachorro e o desenho estava pronto. Está pronto, né? Depois daí é que eu não quis adicionar muita coisa no vídeo, né, para não ficar muito complicado, mas a gente poderia aplicar mais efeitos de sombra, efeitos de iluminação, colocar mais detalhe. Poderíamos também criar aí um fundo para esse cachorro. Eu não criei um fundo, depois no final eu só coloquei uma cor, um background ali bem simples. Ali, para deixar um contorno mais forte, eu criei um limite e depois apliquei um contorno mais forte na parte externa do cachorro. E esse é o resultado final. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha e de compartilhar o vídeo e se inscreverem no canal.